A cobrança dos torcedores no CT Moacir Barbosa teria causado um descontentamento interno com os dirigentes do Vasco. De acordo com as informações aí do jornal Lance, descontentamento recaiu sobre os dirigentes Luiz Melo e Paulo Brax, que autorizaram a entrada dos torcedores, mas não tomaram frente aí nas conversas, né? Diferentemente do nosso zagueiro e capitão do Vasco, Léo Pelé, que foi homem, muito homem, conversou com os torcedores que foram lá protestar, pedindo resultados mais favoráveis ao Vasco aí no Campeonato Brasileiro, pedindo uma mudança de postura principalmente, e que o Vasco volte a ganhar os jogos aí no Campeonato Brasileiro, porque já são inúmeros rebaixamentos e o torcedor já não aguenta mais ver o Vasco sofrer tanto, porque com certeza não dá mais para o Vasco continuar jogando da mesma maneira que vem jogando e principalmente manter o técnico Maurício Barbieri no comando, né? Hoje, de acordo com o Globoesporte.com, o treinador teria ganhado aí o apoio no Vasco e tem a missão de retomar a confiança do elenco. Há um senso comum entre os dirigentes e a comissão técnica de que o fator psicológico é um dos principais problemas do time. De acordo com a reportagem, o técnico Barbieri tem a missão de reestruturar a confiança dos seus jogadores. A tarefa não é fácil, mas o treinador conta com o apoio aí da 777 Partners em busca de melhores dias, porque a 777 Partners já deixou bem claro que não vai mandar embora o Maurício Barbieri, a diretoria do Vasco não vai demitir o treinador. Internamente, a parte associativa do Vasco, que é 30%, deseja a saída urgentemente do técnico, porém, os 70% que pertence à empresa norte-americana banca a permanência do nosso treinador e ele vai continuar aí no comando técnico do Vasco. Vamos ver como que vai sair o Vasco nesse jogo contra o Internacional, um jogo muito importante para o Vasco. Se o Vasco vencer, pode ser que até mesmo consiga sair da zona do rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados. Porém, logicamente, o Vasco não é favorito. O Internacional é um time que está ali também, né? Não sabe se vai brigar em cima, se vai brigar embaixo. É um time que está ali na 13ª colocação, se eu não me engano. Um time que, diferentemente das últimas temporadas, está muito mal. Porém, o Vasco joga muito pior do que qualquer outro time aí na Série A do Campeonato Brasileiro e por isso o Internacional consegue ainda ser favorito nesse jogo contra o Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que treinar a parte defensiva, porque o que a gente viu no jogo contra o Flamengo foi um absurdo, cara. Um caminhão atropelou o Vasco naquele jogo no primeiro tempo, com certeza por falhas defensivas, né? A zaga do Vasco batendo cabeça toda hora, dando muito espaço, o time jogando com 3 zagueiros, meu amigo, não tinha condição nenhuma o Vasco ter tomado 4 gols no primeiro tempo. Isso é treinamento, isso é treinador. Acima de tudo, claro, os jogadores são medianos e fracos, porém, se o time está bem treinado, não passa a vergonha que passou naquele jogo contra o Flamengo e por isso nós torcedores, culpamos o Maurício Barbieri por ele ser o grande responsável por o que está acontecendo dentro do Vasco. Lógico, como eu disse, o elenco é fraco, porém o treinador também é mais fraco ainda. O resultado é esse, cara. Um treinador fraco com um elenco fraco, é isso aí que a gente está vendo. O Vasco sendo rebaixado mais uma vez para a 2ª divisão, na 19ª colocação, com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro e 6 pontos conquistados. A expectativa é que a postura do Vasco mude drasticamente nesse jogo contra o Internacional e, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco deverá ter muitas mudanças aí no time titular. De acordo com as informações do canal, o provável Vasco entrará em campo aí com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral direita, o Vasco voltando a jogar com 2 zagueiros, saindo o horroroso Miranda do time titular. O Miranda não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, com todo respeito aí ao jogador. Ele pode ter sido aí revelado pelo Vasco, pode ser vascaíno, mas não tem condição nenhuma de ser jogador do Vasco. Ele tem que sumir do Vasco, porque vira e mexe, o técnico Barbieri coloca ele em campo. Às vezes colocou, o Vasco perdeu os jogos, né? Como foi aquele jogo contra o Fortaleza. Assim que o Miranda pisou em campo, o Vasco tomou 2 gols. E no jogo contra o Flamengo, ele foi engolido pelo ataque do Flamengo, né? O Vasco tomou 4-0 somente no primeiro tempo. Completando o time aí, a zaga com o Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo, uma mudança drástica. A volta aí do Andrei Santos ao time titular e também o Marlon Gomes. Além também da entrada do Matheus Cocão como titular, jogando ao lado do Jair. Ou seja, o Vasco vai para esse jogo com 4 volantes e o ataque com Pedro Raul e Gabriel Peck, que vai ganhar a vaga do Orediano, que também foi muito mal no jogo contra o Flamengo. O Orediano não tem porte físico para ser jogador de futebol, com todo respeito aí. A gente defendeu muito a entrada desse atleta, tanto aqui no nosso canal e também acredito que outros canais pediram também a entrada desse jogador. O torcedor vascaíno gostaria de ter visto ele como titular desde o início da temporada, porém o jogador não tem capacidade de ter combate com outros jogadores. Ele parece que fica meio perdidão dentro de campo, não consegue ser produtivo para o time, tem habilidade
habilidade, tem uma boa técnica, mas a parte física do jogador, ela é horrorosa. E infelizmente eu tenho que concordar com o técnico Maurício Barbieri em não utilizar o Orediano como titular e voltar aí com o Gabriel Peck. E para você, torcedor, você acha que o time do Vasco tem que ser esse aí mesmo? Se você faria outras alterações, vai jogar com 4 volantes, porém é o que o Vasco tem aí à disposição, né? Não dá para jogar com Galarza novamente no time titular, porque tá de sacanagem com o torcedor vascaíno utilizar o paraguaio aí de titular. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, cara. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Paulo Brax teria exigido a 777 Partners pelo menos 6 contratações na janela de julho, sendo 3 delas jogadores titulares. Vale ressaltar que o Vasco já contratou um reforço, né, que foi o Serginho. Se ele tiver nessa lista aqui de 6 contratações, o Vasco só vai trazer mais 5 jogadores, sendo que, na minha opinião, o Vasco tem que contratar pelo menos um time inteiro. No mínimo aí 10 reforços, porque o goleiro titular a gente já tem. Porque realmente, meu amigo, o time do Vasco, ele é um bando dentro de campo, é jogadores horrorosos, 110 milhões gastados que foram jogados no lixo aí no início da temporada. Com certeza não deu certo nada que o Vasco fez aí no início dessa temporada, as contratações, o reflexo a gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro. Porém a situação segue difícil, né? O Vasco encontra inúmeras dificuldades aí para contratar grandes jogadores, os grandes jogadores pedem altos salários e o Vasco quer contratar bons jogadores, mas para pagar 100 mil, né? Aí fica difícil, né? Aí a diretoria do Vasco tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, não quer pagar 1 milhão para um jogador que vai vir, chegar e resolver a situação, mas prefere contratar 10 jogadores e pagar 100 mil para cada, 10 jogadores com péssima qualidade, como foi feito aí no início da temporada, né? Mas é isso que o Vasco prefere fazer, né? Porém, na minha opinião, é um equívoco gigantesco, vai jogar dinheiro no lixo se continuar com essa mesma mentalidade, e mentalidade de trazer jogador para revender, meu amigo. Isso não existe, tem que trazer jogador pronto, vai chegar, vestir a camisa do Vasco, pegar a faixa de capitão e jogar a bola, e fazer o Vasco sair da zona do rebaixamento e lutar por coisa maior. É isso que o torcedor espera. O torcedor não quer ver mais aposta, jogador promissor. Daqui 2 anos, daqui 1 ano. O Vasco não precisa disso, o Vasco precisa de coisa pra hoje. O Vasco precisa de jogador pronto, jogador promessa, a gente já tem na base, meu amigo. Promessa não resolve jogo. Jogador que é promessa não consegue fazer o Vasco ficar na primeira divisão. Isso tá nítido. Olha aí os jogadores da base do Vasco. Qual deles está resolvendo pro Vasco? O único que joga alguma coisa é o Gabriel Peck. O resto não tá fazendo nada. Com certeza é por conta da falta de experiência. 99% dos jogadores da base do Vasco nunca haviam jogado uma Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso você vê que o elenco foi muito mal montado, foi muito mal gerido pelo Paulo Brax, que é o nosso diretor executivo aí de futebol. E um desses jogadores aí que pode pintar no Vasco, de acordo com o site torcedores.com, pode ser o volante Souza, que está atualmente jogando no Beijing Guoan, lá da China. O jogador terá uma nova conversa com o Vasco aí O jogador terá uma nova conversa com o Vasco agora em julho para tratar aí, quem sabe, de uma possível transferência. Vale ressaltar que o Souza, se eu não me engano, está com 35 ou 36 anos. É um jogador já muito experiente, porém a diretoria do Vasco entende que ele é um jogador que será importante caso seja contratado. O jogador já está sendo sondado aí pelo Botafogo e também pelo Corinthians, que demonstram interesse na contratação do volante. Como apurou aí a informação, o Vasco vai ter uma nova reunião com o jogador e vamos ver se vai ter algum tipo de negócio. Enfim, irá acontecer a volta do Souza ao Vasco. Não sei como está o futebol do jogador, muitos anos atuando fora do Brasil, certamente ele não deve estar atuando em alto nível, porque o campeonato chinês caiu bastante o seu nível após a saída de inúmeros jogadores. Poucos craques permaneceram lá e com certeza o nível do campeonato caiu bastante e certamente o Souza não deve estar atuando em alto nível, né? Não sei, é uma contratação arriscada, além do jogador ter tido uma gravíssima lesão nesse ano de 2023, com toda certeza eu não contrataria o Souza, eu traria um outro nome aí pro Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do nome do Souza, a possibilidade da contratação desse jogador, e o Paulo Brax aí pedindo a 777 Partners 6 reforços, 3 deles com status de titular e 3 para compor o elenco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto, forte abraço e é nóis.